Caso de amor. Manual para prevenir e curar de um caso de amor. Por Elsa Harbor. Narrado por Josiane Maria Mai. Capítulo 1. As 5 maneiras de proteger seu relacionamento de longo prazo. Quase todos os adultos, 90%, desaprovam a infidelidade conjugal, mas até 25% se envolvem em casos extraconjugais. Existem muitos tipos de infidelidade, variando de relacionamentos sexuais completos a fantasia simples. As pessoas se envolvem em casos extraconjugais por muitas razões, mas a falta de satisfação sexual e emocional está entre as duas principais. Para muitos casais, a satisfação no relacionamento tende a diminuir lentamente nos primeiros anos do casamento. O estresse da transição para a paternidade também sobrecarrega um casal, levando os parceiros a se envolverem em discussões ou a se afastarem emocionalmente um do outro. Reduções na satisfação do relacionamento e aumentos nas taxas de divórcio se acumulam ao longo do tempo, como resultado da interação entre os fatores de risco de um casal e os estresses da vida atual. É possível que os parceiros mantenham a sua satisfação apesar desses estresses, mas é um desafio, no entanto. Uma maneira de reparar um relacionamento machucado ou quebrado é através da terapia de casais. Para ser eficaz, leva no mínimo 20 sessões. Antes de chegar a esse ponto, os casais podem tomar medidas preventivas para manter seus laços fortes e saudáveis. A educação para o relacionamento fornece aos casais conhecimentos e habilidades que podem ajudá-los a se comunicar com mais eficácia e a gerenciar a maneira como eles interagem. Com base em uma sólida base de evidências de pesquisa, a educação em relacionamentos é relativamente curta, com um currículo de apenas 12 a 18 horas. É um pequeno esforço investir para garantir que os casais continuem comprometidos um com o outro nos desafios que os próximos anos podem trazer. Mesmo para casais que não conseguem encontrar um curso de educação em relacionamentos, há lições valiosas a serem aprendidas com a pesquisa com base em seus princípios. Mais precisamente, de acordo com o psicólogo de família que desenvolveu o método básico, Howard Marcum, da Universidade de Denver, a educação em relacionamentos pode provar um caso a longo prazo. Na educação para relacionamentos, os casais aprendem conhecimentos e habilidades relacionados à qualidade do casamento, ou à coabitação a longo prazo. Eles aprendem que ter um senso compartilhado de comprometimento com o relacionamento é essencial para sua continuidade. Os casais também aprendem os benefícios de ter expectativas realistas para o relacionamento. Em outras palavras, nenhum relacionamento é perfeito. Mesmo grandes relacionamentos, realisticamente, tendem a abrandar com o tempo. A luxúria daquele primeiro ano se transforma em uma forma mais silenciosa de satisfação, à medida que aprendem a se apreciar como companheiros. Comunicação, resolução de problemas e enfrentamento são as 3 habilidades de relacionamento em que os casais trabalham através da educação para os relacionamentos. Os casais interessados nesses programas podem encontrar um educador que possa fornecer treinamento, mas estão cada vez mais disponíveis nas versões online e em DVD. Autores conhecidos no campo dos relacionamentos de longo prazo, W. Kim Halford e Guy Bodeman, resumem os resultados de 17 anos empíricos
que avaliam a eficácia de 3 variações da educação em relacionamento, em um artigo de junho de 2013, publicado na prestigiada Clinical Psychology Review. Essas versões da educação para o relacionamento incluem o Programa de Prevenção e Educação para o Relacionamento, Compromisso e Aprimoramento do Relacionamento, Educação para o Relacionamento do Casal e Treinamento para Aprimoramento do Enfrentamento do Casal. Halford e Bodeman aplicaram critérios para intervenções baseadas em evidências para testar se a educação de relacionamento atende às suas reivindicações. Isso significa que eles incluíam apenas estudos nos quais os pesquisadores realizaram pelo menos 2 ensaios nos quais designaram aleatoriamente casais para controle versus grupos de tratamento. A educação para relacionamentos enfatiza as maneiras pelas quais os casais podem construir um senso de compromisso e aprender a se envolver em comportamentos positivos que enfatizam seus pontos positivos, como se divertir, curtir a sexualidade e a sensualidade, e proteger a amizade. No treinamento de aprimoramento de enfrentamento de casais, os casais aprendem a desenvolver habilidades de enfrentamento que podem ajudá-los a reduzir o estresse dos problemas diários, os aborrecimentos. Os programas de educação para casais ajudam os parceiros a identificar e implementar mudanças em si mesmos, como forma de aprimorar o seu relacionamento em um processo conhecido como autorregulação. Em outras palavras, os casais aprendem a monitorar o que dizem e fazem com o parceiro, tornando-os menos propensos a perder o controle, por exemplo, em explosões de raiva. Na revisão das evidências da pesquisa, Halford e Bodeman descobriram que programas com duração de 10 a 20 semanas tiveram efeitos mais positivos na comunicação e satisfação do casal do que aqueles com duração inferior a 10 semanas. Eles também observaram os pontos fortes e fracos dos estudos realizados até o momento, concluindo que a educação em relacionamentos funciona melhor em casais de alto risco nas áreas que o programa visa a saber: comunicação, solução de problemas, autorregulação e enfrentamento de problemas, estresse. Os resultados não eram universalmente favoráveis, então, mas as evidências a favor da educação para o relacionamento superam suas limitações. Voltando às possibilidades de prova de caso, o que a educação de relacionamento pode fazer para ajudar a reduzir suas chances de sofrer infidelidade extraconjugal, ou pelo menos superar seus efeitos, caso isso aconteça com você? Marcan considera vários elementos da educação para relacionamentos como o melhor seguro contra a infidelidade, com 6 componentes a seguir. Número 1. Aprenda maneiras mais eficazes de lidar com conflitos. Na medida em que a infidelidade conjugal é causada pelo sofrimento, a educação de relacionamentos ensina os parceiros a lidar com conflitos e emoções negativas. Os casais aprendem habilidades de resolução de problemas através de instruções didáticas, juntamente com exemplos orientados para o comportamento. Número 2. Ser capaz de falar sobre casos extraconjugais. Um dos aspectos mais difíceis para os casais, o traído e o traidor, é descobrir como se comunicar sobre o caso. Depois que os casais aprendem a lidar com os conflitos, eles também podem estar melhor preparados para lidar com os problemas associados à infidelidade, como a perda de confiança, sentimentos de traição e até transmissão de doenças sexuais. Como os casais aprendem maneiras construtivas, em vez de destrutivas, de resolver conflitos em geral. Esse conflito específico
se torna mais gerenciável. Número 3. Fortalecer os laços de compromisso. A educação para os relacionamentos inclui módulos para fortalecer sentimentos de compromisso com o parceiro. Nesses módulos, os casais aprendem que sair ou se sentir atraído por outras pessoas é uma parte normal da vida cotidiana. No entanto, as pessoas que estão insatisfeitas são ainda mais propensas a deixar seus olhos e mentes se perderem. A educação para os relacionamentos ensina os casais um método cognitivo-comportamental de parar o pensamento. O que significa que, quando você começar a fantasiar sobre outra pessoa, diga parar. Em seguida, concentre sua atenção novamente no seu parceiro atual. Envie um e-mail ou ligue para o seu parceiro expressando uma mensagem amorosa. Os pesquisadores da família sabem que casais em um relacionamento de longo prazo têm esse relacionamento como sua primeira prioridade. Ao reorientar a atenção para o parceiro, eles agem no melhor interesse deles. Número 4. Pratique o perdão. A infidelidade não é o único comportamento que pode exigir perdão em um relacionamento a longo prazo. No entanto, quando isso ocorre, existem maneiras de se recuperar caso o casal deseje trabalhar em seu casamento. A educação de relacionamento ensina os casais a praticar o perdão em geral. Em geral, ao maximizar a sua intimidade emocional e também sexual, o casal cria um amortecedor natural contra o caso, que ocorre em primeiro lugar. Número 5. Recalibre as suas expectativas. Cada parceiro entra em um relacionamento de longo prazo com um conjunto de expectativas sobre o que acontecerá nos próximos anos e décadas. Essas expectativas incluem ideias sobre fidelidade conjugal. Ninguém entra em um relacionamento comprometido de longo prazo esperando infidelidade. No entanto, se um faz e o outro não, isso significa que eles terão algum reajuste para fazer. No mínimo, essa divergência precisa ser discutida e as expectativas conflitantes resolvidas. Por meio dos métodos gerais de resolução de conflitos que os casais aprendem na educação para os relacionamentos, eles podem discutir suas expectativas em relação à fidelidade de uma maneira que lhes permita lidar com emoções negativas, com segurança e sem brigas. Como sabemos que a maioria das pessoas não aprova a infidelidade conjugal, é razoável supor que elas não esperam que isso aconteça com elas também. Ao incorporar as expectativas de infidelidade na educação para o relacionamento e o que fazer quando isso acontece, os casais podem abordar preventivamente o que poderia acabar com seu relacionamento, caso ocorresse. Se você estiver procurando mais informações sobre educação para relacionamentos, o Centro Nacional de Recursos para o Casamento Saudável contém informações sobre educação para relacionamentos e tópicos relacionados. A agenda desta organização é promover o casamento como uma força estabilizadora na sociedade. Nem todos concordariam com sua agenda de políticas, mas seu site contém informações úteis sobre tópicos relevantes para as famílias de hoje, incluindo questões em relacionamentos de longo prazo para famílias de militares. O Conselho Nacional de Relações Familiares é uma organização científica profissional que promove o campo interdisciplinar da ciência da família e contém uma riqueza de recursos que variam da saúde da família, a religião e as famílias. A educação para relacionamentos está na agenda de ambas as organizações, embora as implicações políticas do casamento saudável pareçam mais proeminentes para o Maharishi Resource Center. Independentemente de você ser casado ou não, o Relationship Education pode ajudá-lo a melhorar a satisfação que obtém com qualquer parceira íntima em que você esteja agora.
como podemos ver na análise cuidadosa de Marquand de prova de caso, ou recuperação, caso isso ocorra, dominando o conhecimento e as habilidades que você pode manter seu relacionamento satisfatório e resiliente. Capítulo 2. Paquerar ou um caso? Você é uma pessoa de idade média em um relacionamento comprometido, mas um dia, de repente, descobre que tem uma queda por alguém. Você está apaixonado por um colega de trabalho, um cliente, ou até mesmo, porque agora, um velho amigo? A vida fica um pouco confusa. Você está verificando os dispositivos eletrônicos em busca de mensagens de textos engraçadas e procurando nuances nos e-mails. Você descobre implicações paqueradoras, estejam elas realmente presentes. Essa é a parte tola. Como a gripe ou um surto de colite. A melhor coisa a fazer é ficar firme e torcer para que passe rapidamente, antes que muitas pessoas percebam e antes que qualquer outra pessoa seja infectada. O que você é claro, está apaixonado. A palavra apaixonado é derivada do latim fatus, que significa tolo, ou, como alguns linguistas argumentam, muito pesado na área da coxa para uma tarefa. Um termo, a propósito, intimamente relacionado à palavra grega para celulite, que significa ficar pesado no molho. Você não acha que as pessoas se apaixonam nessa idade? Boa sorte! Tem uma amiga de 93 anos que está preocupada com o fato de o marido de 88 estar tendo um caso emocional com uma mulher mais jovem em sua congregação. A femme fatale em questão é 85, tornando a parte fatale da frase um pouco mais literal do que habitual. No entanto, meu amigo é tão indignado e ciumento quanto um adolescente. Aqui ele está cortejando-o com carnes cozidas. Ela rosna. Ela faz parte da brigada de peito. Eu não ligo. Eu vou durar mais que ela. E ainda tenho pernas melhores. Para ser sincero, tenho problemas com o termo caso emocional. É a mesma coisa que uma fantasia passageira, um momento de tolice. Uma queda boba? Então, por que dignificá-lo com um termo que soa romântico e patológico? Pelo menos a palavra esmagar soa tão ridícula quanto é, especialmente quando aplicada a pessoas que têm linhas de crédito, linhas de riso e linhas de festa, ou calcinha. Em contraste com paixão, caso emocional parece solene e importante. Não quer hotéis baratos com diárias, quer almoços caros e canções de amor. Ele tem a cabeça em uma brecha em vez de um brechó. Mas o que exatamente é isso? Vejamos algumas definições populares do caso emocional. Vamos? Que tal esse? É um caso emocional se você compartilhar coisas com alguém além do seu parceiro. Querida, se você não tem amizades, relacionamentos ou apenas alguém aleatório para conversar sobre suas coisas além do seu parceiro, precisa sair mais, e em breve. Você provavelmente também precisa de uma vida com coisas mais interessantes. Além disso, este é o professor de inglês que eu estou falando. Por favor, abaixem suas canetas e prestem atenção. Pare de usar a palavra compartilhar. Compartilhar é bom para saladas, sobremesas e condomínio Caesar, nas áreas de resort. Mas é isso. Todo o resto você deve contar, explicar ou abaixo, especialmente em um relacionamento íntimo. Além disso, como você pode realmente esperar que seu cônjuge esteja tão interessado nos seus amigos do ensino médio quanto, digamos, nos seus amigos reais do ensino médio? Esse tipo de fascinação dura cerca de 3 meses, no máximo. Depois disso, qualquer colega razoável diz algo como: "Qual é, linda?"
O que você gosta ou o que você não gosta? Quando você discute os meandros da próxima reunião, mas deixa pra lá. Que tal essa definição de um caso emocional? Quando você é confrontado com um relacionamento, diz: somos apenas amigos. O que diabos você deveria dizer quando é apenas amigo? Não, querida, eu simplesmente detesto esse indivíduo em particular. Ando com pessoas que não suporto para garantir que vou querer voltar para casa? Uma cutucada no olho com um bastão seria melhor. Olha, todos nós precisamos de tranquilidade. Amar pessoas em que você não confia é algo a desejar para seus inimigos. E eu não estou tentando diminuir a verdadeira agonia de perceber que a pessoa que você ama pode ser remotamente atraída por outra pessoa. É por isso que as leis sobre armas são uma boa ideia. Mas se continuar sendo uma questão de atração remota, com ênfase na distância, tanto física quanto emocional, talvez a melhor coisa a fazer com uma queda seja rir de novo, em perspectiva. Capítulo 3. Meu marido está tendo um caso. Aqui está a história de uma mulher. Sou uma mulher casada, cujo marido não é fiel. Ele começou a dormir lá fora e, quando perguntei, ele me disse que estava dormindo na casa de repouso do exército, pois é um homem do exército. Isso me chateou tanto que estamos deprimidos. Começamos a discutir na medida em que, desde 2003, não mantemos relação sexual. Recentemente percebi que ele tem outra mulher. Ele foi acusado por um homem de ter um caso com a esposa. Informou um assunto no jornal local e até levado ao seu empregador. Estou pensando em divórcio, mas temos 3 filhos. O que posso fazer para esquecê-lo completamente? Seria difícil e imprudente esquecer o pai dos seus filhos. Eles precisam de alguma conexão com ele. Mesmo que você não o faça, mas é importante avaliar sua situação de maneira realista. Parece que você já tem um divórcio, exceto o nome. Um parceiro que não está mais por perto pouco se importa com seus sentimentos e está envolvido com outras mulheres. Não está claro se ele vê seus filhos, mas não há vantagem em se casar pelo bem dos filhos. Se o seu marido se mudar para outros lugares, o divórcio, pelo menos, o libertará para reorganizar a vida em torno de suas necessidades e das dos seus filhos. Em última análise, você pode querer procurar um novo relacionamento. O que você precisa agora é de um bom advogado de divórcio para elaborar um acordo que proteja você e seus filhos e obtenha toda a pensão alimentícia que tem direito. O fato de seu marido ter abandonado o leito conjugal e estar abertamente envolvido com outra mulher lhe dará uma certa vantagem de barganha que deve ser buscada. Seu marido certamente deveria ter privilégios de visita com seus filhos. E espero que ele os exerça de forma liberal. Entenda que a depressão é uma resposta natural ao ser abandonada e depois humilhada publicamente. Ao reorganizar sua vida, a sensação de que você está fazendo algo ativamente por si e por seus filhos ajudará a dissipar a depressão. Outra história. Estou envolvido com um homem há quase 3 anos. Nosso relacionamento começou enquanto ele era casado com uma mulher pela qual ele diz que nunca se apaixonou. Eles foram separados desde que ele me contou seus sentimentos por mim. Ele é um padrasto ativo dos filhos, agora com 11 e 12 anos. Mas ele ainda não é divorciado. Ele mora com os 2 filhos em uma das suas casas. Conversamos sobre o futuro maravilhoso, mas para mim ter um futuro significa seguir em frente, e ele ainda não é divorciado. Gostaria de dizer a ele que vamos fazer uma pausa até ele se divorciar. Ele diz que o principal problema é financeiro, porque mesmo com um bom trabalho, ele tem muitas dívidas. Eu fico esperando ou digo a ele que precisamos terminar até que ele resolva a situação.
Claramente, a sua estratégia de empurrar não está funcionando, né? É apenas uma expressão da sua ansiedade e não está conseguindo o que você deseja. Se você parar de perguntar por um tempo e encontrar alguma outra saída para a sua ansiedade, como malhar ou respirar fundo, é provável que ele traga o assunto à tona. Se por nenhuma outra razão a não ser que ele possa temer o seu silêncio, significa que fez outros planos. Às vezes é difícil ver um caminho para o futuro quando você tem tantas sequências de caracteres que o prendem ao passado. Quando ele se aproximar do assunto, diga a ele gentilmente que ainda é um objetivo que você espera que ele compartilhe e, em seguida, peça para sentar e conversar sobre o assunto de maneira construtiva. Abandone sua visão limitada de um ou outro e opte por traçar um caminho. Juntos, elaborem um plano para os próximos 5 anos e um cronograma aproximado de etapas que incorporem ambas as suas necessidades. É fundamental que você receba a opinião dele. Isso lhe dará a segurança que você deseja e ele terá um plano que ele mesmo planejou para avançar. Outra história é essa. Sou uma mulher casada de 40 anos cujo filho mais velho está saindo para a faculdade. Meu marido teve um caso há 5 anos. Eu resolvi as coisas com meu marido, mas ainda me sinto magoada e traída quando vejo ou ouço algo que lembra meu caso. Ele não gosta mais de falar sobre isso, já que está tentando seguir em frente. Não parece que você tenha resolvido as coisas com seu marido. Parece que ele fez um acordo muito favorável com você, no qual ele não precisa mais falar sobre isso em nome de seguir em frente. Enquanto você fica presa fazendo todo o trabalho emocional de perdoar e esquecer, o que é uma tarefa impossível. Um caso é um grande negócio. Alguns pontos a considerar. Um caso é essencialmente uma traição à confiança. Seu marido violou as regras pelas quais você pensava estar vivendo. Não cabe a ele determinar quando ele restaurou o seu senso de confiança. Só você pode saber disso. Obviamente, há mais trabalho a ser feito lá. Além disso, você e seu marido precisam renegociar seu relacionamento desde o início. Obtenha a ajuda de um bom terapeuta familiar, alguém que trabalha para o relacionamento, não apenas para um de vocês. Aqui está outra história de uma pessoa. Depois de 20 anos, minha esposa e eu nos separamos há 4 anos. 6 meses depois de me mudar, comecei um relacionamento sexual. Minha esposa descobriu e me implorou para voltar. Eu fiz isso principalmente pelos nossos 3 filhos, eu acho. E ela continuou a mentir sobre o sexo até que ele saiu em aconselhamento. Ela me perdoou e nos casamos há 7 meses. Então ela começou a ter um caso. Ela me expulsou e acelerou o processo de divórcio. Eu implorei perdão e avisei. Eu realmente a amo. Tenho uma tremenda culpa por negligenciá-la. Fiquei extremamente pegajoso e a segui até chequei o seu e-mail e li conversas sobre sexo. Ela diz que acabou e não pode ser consertado. Todo dia eu me castigo e peço que ela me leve de volta. Todo dia ela me odeia mais. Em que dolorosa guerra de retribuição vocês dois estão presos, hein? Mas seu apego e espionagem são garantidos para não provar sua confiabilidade ou desejo como parceiro. A primeira coisa a ser feita se houver alguma esperança de salvar esse relacionamento, fique de joelhos e fique de pé. Não mergulhe na sua culpa. Seja o estímulo para aprender maneiras melhores de se comportar e adquirir habilidades necessárias para superar o abismo emocional que existe há muito tempo entre você e a sua esposa. Demonstre, não declare, seu respeito por ela e seus 20 anos juntos. Outra história de uma pessoa casada. Sou casada há quase 20 anos com um advogado e professor universitário bem formado. Eu era um RN, mas não trabalho há 15 anos. Eu também tenho esclerose múltipla, mas até agora não foi um problema. Meu marido teve seu primeiro caso no início dos anos 90. Durou quase 5 anos até que a mulher, uma colega de trabalho, se mudou.
Tentamos trabalhar no casamento e estávamos indo razoavelmente bem, até que descobri uma carta de amor para uma mulher que ele estava planejando se encontrar na Alemanha. Ele viaja constantemente. Sem o meu conhecimento, meu filho de 15 anos também descobriu essa carta e entrou em uma crise emocional. Estamos em aconselhamento, mas eu sempre me pergunto o que fazer. Ele diz que ama eu e quer trabalhar no casamento. Diz que há algo errado com ele e não sabe por que ele o fez. Aos 52 anos, tenho medo de me virar sozinha e tenho um estilo de vida muito confortável. O efeito no meu filho, que está em tratamento por abusar de maconha em uma escola particular, estou perdendo o respeito por mim mesmo. O que devo fazer? É possível salvar um casamento após a infidelidade, mas não é fácil. Não há nada que vale a pena consertar, a menos que o seu marido demonstre empatia pela dor que causou a você e o seu filho, e assuma a responsabilidade pelas escolhas que fez, independentemente de quaisquer problemas no casamento. O alicerce dos relacionamentos é a confiança. A quebra da confiança através da traição faz da infidelidade um verdadeiro trauma. A traição não é sexo com outra mulher, é secretamente que ele se torna emocionalmente mais próximo de alguém de fora do que você, enquanto você trabalha conjunto diferentes suposições sobre o seu relacionamento. A cura envolve uma longa e lenta reconstrução da confiança. Por seu marido interromper todo o contato com os parceiros de negócios, compartilhar seu paradeiro, estar disposto a responder a todas as suas perguntas sobre contatos passados e presentes com os parceiros de negócios. Tão importante quanto você, juntos, é preciso projetar o relacionamento que ambos desejam, um pelo qual ambos podem esperar. E reservar um tempo para isso. Nenhum estilo de vida, por mais confortável que seja, substitui uma conexão próxima com outro ser humano. Ficar em um casamento por medo de estar sozinho não incentiva a proximidade. Compartilhar seus sentimentos e sonhos mais profundos com o futuro é o melhor impedimento para um caso. A propósito, seu MS pode estar desabilitando você. Pode estar afetando profundamente o seu relacionamento. O fato de você ter uma condição geralmente progressiva pode manter seu marido emocionalmente distante de você. A única maneira de saber é falando sobre isso de uma maneira gentil e aberta. Você precisa assumir a liderança, porque a reticência dele pode ser a maneira equivocada de tentar proteger os dois. Uma mulher fez a seguinte pergunta: sou casada há 25 anos, meu marido está conversando com uma mulher e diz que são apenas amigos. Ele sabe o quão desconfortável me faz sentir. Esta é a terceira vez que eu encontrei o número dela no telefone dele e ele diz que nada está acontecendo. Ele diz que ainda me ama e mais ninguém. Eu sou estúpida ou para que ficar? Meu coração não aguenta mais e esta é a minha última vez, ou devo parar agora? Você não é estúpida por permanecer em um casamento que aparentemente teve sua parcela de bons anos, mas seria sensato considerar algumas perguntas agora. Seu marido já teve uma conversa com a sua amiga na sua presença? Ele já apresentou ou tentou levá-la à amizade? Essa amiga é casada? Não que seja casada uma garantia de fidelidade, afinal, mas se ela é solteira e mora sozinha, isso pode aumentar o seu nível de suspeita, para talvez um alerta laranja. Se eles são apenas amigos, há razão de manter suas conversas em segredo? Ou manter a amizade para si mesmo? A maioria dos parceiros gosta de compartilhar coisas boas, como amizades ou pelo menos informações sobre eles. É isso que cria um ótimo relacionamento. Vocês enriquecem o outro compartilhando relatos de experiências individuais. Algumas outras perguntas que você pode fazer a si mesmo. O que o levou a procurar um número? Houve outros elementos do comportamento dele que despertaram sua suspeita de que algo estava acontecendo?
Existem partes do tempo do seu marido que não são contabilizadas? E salve a dor de cabeça de entrar em uma batalha campal com o seu marido por causa do seu amigo? Em vez disso, encontre um momento tranquilo para perguntar como ele gostaria de melhorar o seu relacionamento, para que ele se sinta livre para compartilhar os seus pensamentos mais profundos com você e não com alguém de fora. Uma mulher tem o seguinte problema. Meu marido e eu estamos juntos há pouco mais de 5 anos, casados há 1 ano. Descobri recentemente por outras pessoas que ele dormiu por perto. Eu o confrontei e ele disse apenas uma vez. No entanto, encontrei preservativos em seu casaco e não usamos camisinha há mais de 3 anos. E ele me disse que era para uma despedida de solteiro em um bar que ele fica. Eu sei quando ele está mentindo. E ele estava. Eu também encontrei se masturbando para pornografia e ele tem perfis ativos em sites da internet para encontrar parceiros, mesmo em site de pessoas casadas que desejam um caso. Quando eu o confronto, ele fica furioso e diz que é apenas para entretenimento. Encontrei cartas que ele enviou a algumas dessas mulheres e elas parecem que ele está tendo um caso. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta, mas ultimamente estou tendo dificuldade em manter a compostura. O casamento, como qualquer outro acordo, perde muito do seu encanto quando apenas um parceiro cumpre as regras. Ainda assim, é bem claro que o confronto não vai te dar o amor que você quer ou a atitude que o seu marido precisa. Não há nada mais a ganhar com o confronto. Ele já confessou a infidelidade. E você tem fortes evidências de que ele está brincando na internet. É hora de conversar com o seu marido. Encontre um momento em que possa deixar de lado o desapontamento e a raiva das traições passadas e conversar com calma e carinho. Lembre a ele o que vocês dois viram pela primeira vez e o que ambos esperavam construir juntos no casamento. Depois, pergunte a ele o que na sua vida ou no seu relacionamento atual ele gostaria de fazer melhor. Considere várias possibilidades. Talvez ele tenha um beco sem saída em seu trabalho e pareça ser sacudido de depressão. Talvez seu marido não saiba como declarar as suas necessidades sexuais e pedir o que ele quer. Talvez ele esteja envergonhado com o que gosta e, por algum motivo, pense que não é algo que deva fazer com a esposa. Talvez ele não saiba do que se trata o compromisso. Isso não significa que ele nunca mais será despertado sexualmente por estranhos em bares. Isso significa que ele simplesmente não pode agir sobre isso. Talvez não houvesse homens de verdade em sua vida quando ele estava crescendo e agora que está por dentro, ele realmente não sabe como o casamento funciona. Pode ser que ele pense que dormir por aí é viril e algo que os caras fazem. Ou talvez ele tenha crescido em um lar sem amor e tenha a ideia equivocada de que o casamento é o fim de toda a diversão. Você precisa perguntar a ele quais são as suas ideias sobre a vida de casado. Esse é o tipo de informação que todos os casais precisam trocar regularmente. Dito isso, tenho uma pergunta para você. Por que seu marido está saindo em um bar? Não é bom para o fígado ou o casamento. É um acidente esperando para acontecer. O que ele está procurando lá? Se é camaradagem masculina, certamente existem maneiras mais construtivas de encontrá-la. Talvez você deva fazer questão de ser incluído na socialização externa. Afinal, todo mundo precisa disso um pouco. Como você e o seu marido passam tempo separadamente e juntos é o cerne do casamento. É uma questão de calma, discussão e negociação conjunta. Cada um de vocês tem que ser honesto sobre os seus sentimentos e ter consideração pelo outro. É razoável abrir espaço para atividades individuais, mas também esperar que essas atividades não coloquem nenhum de vocês em situações que possam prejudicar o seu relacionamento. Se você não está feliz por ele se socializar em um bar, é sua responsabilidade dizer isso a ele. Você pode dizer a ele que isso não é apenas o
coloca na linha direta de fogo com outras mulheres, mas também faz você se sentir desconfortável e não amada. Pode ser que o seu marido realmente não tenha ideia do quanto ele está machucando seus sentimentos. Se ele não responder com preocupação pelos seus sentimentos, não haverá relacionamento a ser salvo. É melhor descobrir isso mais cedo ou mais tarde, porque a dor só aumentará quando houver crianças que você precisa proteger. E é nessa época que as suas opções podem ser menores. Aqui está uma pergunta e resposta de alguém que está procurando o homem certo para ela. Estou namorando alguém há 1 ano que nunca quis conhecer minha família. Ele sempre dizia, podemos ter um relacionamento, mas você fica do seu lado da cerca e eu vou ficar do meu. Cerca de 1 mês atrás, fizemos uma viagem de negócios com um velho amigo que estava muito interessado em mim. Tornamo-nos íntimos, mas ele mora com outra pessoa há 12 anos e não resolveu deixá-la. Desde então, meu namorado se tornou muito carinhoso, prometeu conhecer meus pais e até falou em casamento. Eu o amo, me sinto culpada por trair e sinto que temos visões muito diferentes de vida. O outro homem e eu temos visões muito semelhantes de vida e dos negócios. Mas ele parece trancado. É melhor estar em um relacionamento com um homem com quem você não consegue se relacionar bem, mas você sabe que o ama e agora está muito comprometido, ou com uma pessoa com quem você se dá muito bem, mas ainda não inventou sua mente se comprometer com você? Olha, nenhuma das situações parece fabulosa. Você está colocando muita ênfase na primeira com um homem que se sente a seu respeito. Reconhecidamente, uma condição sine não dá um relacionamento. Você não está se valorizando o suficiente para se tornar um parceiro completo de um relacionamento. Essa falha em validar a si mesmo vai minar qualquer escolha que você faça. Se você se respeitasse mais, seria capaz de exercer o seu próprio julgamento e perceber que limitou suas possibilidades a 2 homens com sérias falhas em um relacionamento. É quase impossível construir um futuro conjunto. O objetivo do casamento com alguém que tenha visões de vida diferentes das suas, a menos que você discuta essas visões completamente e possa fazê-las se misturar de maneiras muito específicas. Quanto ao número 2, por que você pediria a alguém que se comprometesse com você após uma viagem de negócios? Isso é um pouco demais para qualquer pessoa, especialmente uma tão certamente fóbica quanto ao compromisso, como aquela em que você está de olho. Afinal, ele não consegue se comprometer há pelo menos 12 anos. Existem muitos outros caras por aí, e se você se respeitasse o suficiente, aceitaria nada menos do que alguém que possa fornecer uma visão de mundo e compromisso compatíveis em um pacote saudável. Outra pessoa disse isso. Estou apaixonada pelo meu marido há 14 anos. Infelizmente, ele trapaceou pelo menos 5 vezes em nosso casamento. E isso causou um desgaste no nosso relacionamento. Sei que ele me ama e eu o amo muito. Mas ele parece ser fiel. Ele me prometeu, na última vez em que me enganou, que não faria isso de novo e que está cansado disso. É possível que ele esteja dizendo a verdade? Os homens podem realmente ser fiéis? Sim, eles podem. E a maioria deles é. Mas acreditar que eles não podem pode estar incentivando você a deixar o seu marido fora do gancho com muita facilidade. Com promessas simples e não ações. Promessas nunca funcionam. Eles permitem que ele varra os seus crimes para debaixo do tapete enquanto você fica sozinha para lidar com os danos. Por um lado, não parece que você deixou claro para ele o quanto a traição dele o machuca. E você não está dando a ele a oportunidade de reparar a dor que ele causou e de reconstruir sua confiança nele. Ele, por exemplo, demonstrou que cortou todo o contato com os seus parceiros de negócios? Ele entende a dor que causou e se importa suficiente com você para responder às muitas perguntas que você tem sobre os seus segredos e mentiras? Além disso, vocês dois precisam redesenhar o seu casamento para que funcione para os dois. Isso é algo que todo casal precisa fazer periodicamente. À medida que as necessidades evoluem com o tempo,
Você faz isso sentando-se junto e conversando honestamente, abertamente, respeitosamente sobre as suas necessidades e criando um relacionamento que acomoda tanto as suas necessidades quanto as dele. O que vocês gostariam um no outro. Bons casamentos não acontecem apenas. Você tem que construí-los a partir do zero. Uma mulher disse isso. Sou vítima da crise de meia-idade do meu marido, depois de 28 anos de casamento e 4 filhos adultos. Tenho 44 anos e fiquei chocada ao descobrir que o meu marido está tendo um caso com uma trabalhadora de 25 anos, com 25 anos mais nova. Não posso confiar nele, embora ele seja carinhoso e diga que não quer me perder. Quero deixá-lo, mas não tenho coragem de ir, pois não tenho amigos. Tenho consultado um psiquiatra no ano passado, mas ainda estou brava porque não posso aceitar o que ele fez comigo. Estou tão confusa que está me destruindo por dentro. Preciso do meu espaço, mas não sei como consegui-lo. Choque, raiva, confusão. Essas são respostas altamente apropriadas para aprender que uma pessoa que você ama te traiu. Se um homem ou mulher chega à meia-idade insatisfeito com a sua vida, ele deve a seu cônjuge discutir formas de iniciar mudanças que funcionem para os dois parceiros, não apenas para um de vocês. Presumo que ele tenha interrompido o caso e, se houver alguma esperança de salvar o seu casamento, ele deve fornecer uma prova disso, seja mostrando os registros de suas ligações no celular ou mudando de emprego. Faz parte de um esforço para reconstruir o seu senso de confiança nele, e o ônus dele é provar a você que ele é confiável. Leva muito tempo para criar confiança em primeiro lugar, e ainda mais tempo e esforço para reconstruí-la depois que ela foi destruída por ações deliberadas. Seu marido tem algum senso do trauma que ele infligiu? Afinal, foi ele quem quebrou as regras pelas quais você pensava que ambos estavam vivendo. Se ele não tem consciência da dor que lhe causou, é quase impossível reparar o dano, e é melhor criar uma nova vida. Se você optar por ficar, você e seu marido devem construir juntos um novo relacionamento desde o início, concordando abertamente com as regras que ambos estabelecem. De maneira alguma você é a causa do caso do seu marido. Mas ter um pouco de vida própria desequilibra o relacionamento de uma maneira que pode fazer com que o estranho pareça atraente. Isso o torna muito mais dependente de seu marido para a companhia do que ele. Com o tempo, as pessoas nessa posição geralmente crescem para se ressentir do ônus da responsabilidade. Quer você fique ou vá, você precisa de uma vida própria. Você precisa de amizades, atividades que são gratificantes para você. Todo mundo o faz. Capítulo 4. Como começar a curar de infidelidade. Depois de descobrir a infidelidade em seu relacionamento, você pode não ter certeza se deve ficar ou ir embora. Descobrir a infidelidade em seu relacionamento pode parecer como uma bomba que explodiu. É perturbador e desorientador. Se você deseja curar seu relacionamento, você pode se perguntar essas 3 perguntas para obter clareza. Você gostaria de se comprometer com seu parceiro se confiasse nele novamente? Você deixou de lado sua raiva e ressentimento com a traição de seu parceiro e consegue seguir em frente? Você pode perdoar seu parceiro por suas ações? Se você decidir que gostaria de permanecer no relacionamento, o método Gottman usa um processo de 3 etapas para ajudar os casais a se curarem de um caso. Fase 1. Expiação. O trapaceiro deve mostrar remorso. Reconstruir um relacionamento após a infidelidade não é possível sem isso. A pessoa que foi infiel tenta entender os sentimentos do parceiro e aceitar a responsabilidade sem ficar na defensiva. Eles precisam avançar e dizer: eu quebrei meu compromisso com este casamento.
Assumo total responsabilidade por minhas ações. Esses tipos de comentários não são úteis. Se você não fizesse, eu não teria trapaceado. Os casais então começarão a trabalhar para obter informações sobre o que deu errado. Ambos os membros devem se conscientizar das razões que levaram ao caso, sem culpa. A pessoa que é infiel deve encerrar o caso e todo o contato, se desejar avançar. Deve haver um compromisso deliberado com o relacionamento. Fase 2. Sintonia. A sintonização acontece quando um casal começa a perdoar e está pronto para reconstruir seu relacionamento sem culpar. Durante essa fase, você apresentará um plano para lidar com conflitos. O parceiro infiel também deve fazer do relacionamento uma prioridade. O casal se tornará público como uma frente unida. Fase 3. Anexar. A última fase envolve o casal se reconectando fisicamente. Eles devem aprender a confiar um no outro. Isso pode ser particularmente difícil para o parceiro vítima. Os casais elaboram um plano para reacender a intimidade emocional e física. A recuperação de casos é complicada, mas totalmente possível com a ajuda de um terapeuta qualificado. À medida que você avança nesses estágios, você pode experimentar reveses. A experiência nem sempre é linear. Permita-se ser honesto sobre a sua experiência e onde você está no processo. Com alguma paciência e trabalho duro, seu relacionamento pode se recuperar e se fortalecerá novamente. Capítulo 5. Divórcio. A dissolução de um casamento é quase sempre um evento perturbador, pelo menos marcado por decepções e perda de sonhos e expectativas. Além disso, existem desafios legais, financeiros, parentais, emocionais e práticos que requerem tempo, energia e mudanças de responsabilidades. As pessoas podem levar anos para se recuperar ou recuperar o equilíbrio. No entanto, o divórcio desempenha uma função importante legal e emocionalmente. Por que as pessoas se divorciam? Um dos eventos mais significativos do século XX foi uma mudança nos papéis que as mulheres poderiam assumir na vida pública e privada, permitindo às mulheres mais oportunidades de satisfação e felicidade. Com uma mudança de papéis dentro e fora de casa, ocorreu uma mudança necessária e muitas vezes controversa na divisão de responsabilidades dentro de casa. Um dos muitos fatores que alimentaram um aumento altamente divulgado nas taxas de divórcio e a liberação das leis de divórcio. A infidelidade há muito tempo é uma das principais causas do divórcio. Além de transtornos financeiros, mais uma consequência das atitudes liberalizadas em relação ao divórcio. É uma adição importante a esta lista: a busca por proximidade emocional. Hoje, os indivíduos têm grandes expectativas em relação à satisfação do relacionamento. Quais são os motivos comuns para o divórcio? Pesquisas sugerem que razões comuns para o divórcio incluem falta de intimidade, falta de comprometimento, infidelidade e incompatibilidade básica. Outras causas predominantes são conflitos constantes, diferenças financeiras, dependência e abuso. Muitas pessoas articulam a raiz do divórcio como uma traição de expectativas, esperanças e sonhos para o casamento. Como tomo a decisão de me divorciar? Um terapeuta pode ajudá-lo a tomar uma decisão explorando as dificuldades que enfrenta, identificando se esses problemas podem ou não ser resolvidos.
criando uma imagem realista de como seria a vida depois e como seus filhos poderiam ser afetados e protegidos. No processo de responder a essas perguntas, geralmente surge um momento de clareza. Como posso dizer ao meu cônjuge que quero uma separação ou divórcio? Essa pode ser uma das conversas mais difíceis e dolorosas. Portanto, vale a pena dedicar um tempo para se preparar. Seja gentil, direto e firme. Evite culpar, gritar ou ficar na defensiva. Estabeleça um plano para onde você e o seu parceiro possam viver a curto prazo. Reconheça as emoções do seu cônjuge e permita que ele processe a mudança antes de compartilhá-la com outras pessoas. Qual é a taxa de divórcio? A taxa de divórcio é surpreendentemente difícil de medir, mas a famosa estatística de 50% pode ser uma superestimação. Algumas estimativas colocam a taxa de divórcio em torno de 42% a 45%. Fatores demográficos e socioeconômicos associados a uma menor probabilidade de divórcio incluem um nível de escolaridade mais alto, casamento em idade mais avançada e não ter se divorciado anteriormente. Como curar do divórcio? O divórcio é tanto um processo emocional quanto legal e é preciso coragem para iniciar um processo de divisão. Um ou ambos os parceiros podem experimentar ondas de dúvida. Ambos precisam de um conjunto de habilidades para resolver os inevitáveis conflitos e decepções que surgem. Durante o divórcio, duas pessoas devem aceitar o fracasso do relacionamento, estabelecer vidas emocionais e geralmente financeiramente independentes, e colocar o relacionamento firmemente no passado. É importante entender e aceitar o papel que cada parceiro desempenhou no rompimento do relacionamento. Muitas vezes, é útil que os parceiros que se divorciam estabeleçam regras de compromisso para limitar o contato um com o outro. A perspectiva externa de um conselheiro profissional pode ser especialmente benéfica. Eventualmente, a turbulência emocional desaparece e torna-se possível. É necessário incorporar uma história rica em nuances do relacionamento, seu fracasso, divórcio e o resultante crescimento emocional da identidade de alguém. Muitos ex-membros acham útil adotar algum tipo de ritual, como uma troca de cartas ou presentes para marcar o fim, reconhecendo um passado juntos e caminhando em direção a um futuro à parte. Quais são as partes mais difíceis de se divorciar? Um divórcio pode levar a perdas profundas ou surpreendentes. Para os pais, passar menos tempo com os filhos costuma ser mais difícil, além da parceria de compartilhar os sucessos e as decepções da criança. As pessoas podem sentir que perderam o seu melhor amigo, tradições familiares, segurança financeira e visão para um futuro. Reconhecer essas perdas é o primeiro passo para a cura. Por que não posso deixar de ir a minha raiva para o meu ex? Pode ser incrivelmente difícil liberar a raiva que pode acompanhar a rejeição e o divórcio. As pessoas podem resistir a seguir em frente porque não estão prontas para se separar do sofrimento. Abandonar a raiva significa abandonar a esperança de que a outra pessoa sinta remorso. Veja sua perspectiva ou volte para ela. Que medidas podem me ajudar a me recuperar do divórcio? O primeiro passo é aceitar que o divórcio está acontecendo, mesmo que não tenha sido sua escolha. Tente trabalhar com as suas emoções, através de diário, amigos, grupos de apoio ao divórcio ou terapia, antes de iniciar um processo legal. Se possível, escolha um processo que mantenha fora do tribunal. Finalmente, trabalhe em direção ao perdão, tanto para o seu ex como para você. Como o divórcio afeta as crianças?
O divórcio geralmente divide uma família e suas rotinas. As crianças precisam de garantia de que ainda são amadas pelos pais e de que não serão abandonadas. Esse é o principal medo delas. Eles também precisam ser poupados de qualquer conversas nas quais um dos pais denigra o outro por qualquer motivo. Geralmente, não é o divórcio real que prejudica os filhos, mas vê os pais brigando e angustiados. Como toda criança reage de maneira diferente ao divórcio, a resposta dos pais é mais adequada às necessidades de cada criança. Muitas vezes, as crianças ficam assustadas, confusas, zangadas ou desapontadas com um ou ambos os pais. O estresse da divisão e o reajuste da mudança, especialmente se houver mudança de casa, podem aumentar a ansiedade, aumentar a irritabilidade, criar problemas de comportamento, gerar retraimento social ou dificuldade para dormir, por exemplo. Pode haver uma queda na atenção na sala de aula e as notas podem sofrer. Muitos dos efeitos do divórcio sobre os filhos têm vida curta e desaparecem dentro de 1 ou 2 anos. Mas outros podem ser mais duradouros e se manifestar em atitudes posteriores em relação aos relacionamentos românticos. Como o divórcio afeta os filhos? A pesquisa mostra que as crianças não são necessariamente afetadas por viver com um único pai. Os conflitos familiares, no entanto, podem levar a lutas como saúde mental, autoestima, escola e relacionamentos futuros. Quanto mais os pais trabalharem para reduzir os conflitos, melhores serão as crianças. Como digo aos meus filhos que estamos nos divorciando? Informe ao seu filho logo após a decisão ser tomada e converse em família. Explique os fatos importantes para eles, onde eles morarão, quem os buscará na escola, para que eles saibam o que esperar. Continue enfatizando seu amor por eles e o fato de que isso nunca irá mudar. Como ajudo meus filhos a se adaptarem ao divórcio? Converse regularmente com seu filho sobre as emoções que ele experimenta e aceite e valide esses sentimentos. Prepare-os para as próximas mudanças, como a mudança dos pais. Mantenha um cronograma, talvez até um calendário na parede, para que eles saibam o que esperar e quando verão cada pai. Como copai com sucesso após o divórcio? A copaternidade bem-sucedida envolve proteger os filhos dos conflitos dos pais, mostrar respeito pelos outros pais na frente do filho e apoiar o relacionamento deles. Mantenha uma comunicação aberta com os outros pais, quando possível, ou estabeleça um cronograma de coparentalidade acordado. Procure manter as rotinas, atividades, relacionamentos e comunidade da criança. Uma maneira surpreendente de lidar com o seu divórcio. Minha filha gritou para a amiga a 1,5 metro de distância. Vamos jogar aquele jogo em que somos espiões tentando acabar com a opressão racial? Minha filha de 13 anos e sua amiga estavam pulando dentro e fora da piscina, 1,80 m e conversando sobre regras do jogo. Como costuma fazer, eles passaram bons 30 minutos planejando as roupas dos seus personagens. Quero usar um chale, mas não um chale que atravesse completamente o seu peito, mas que percorra 3/4 do caminho e tenha botões grandes, explicou minha filha. Eles discutiram sobre quem poderia dizer qual linha quando invadiram o salão oval para declarar a necessidade de reconhecer que os escravos libertos não receberam o que foi prometido, sempre lembrando um ao outro seus nomes fingidos. Observá-los me tirou o fôlego. Lá estavam eles, oscilando entre se envolver em brincadeiras imaginárias da infância e abordar questões complexas de adultos. Talvez, em vez de oscilar, eles usassem o poder da sua imaginação para olhar e processar uma realidade difícil. Os adolescentes estão à beira de uma mudança significativa no desenvolvimento, onde começam a ver o mundo complexo da perspectiva dos outros. Mas eles também ainda se apegam descaradamente às imaginações da infância. Os adolescentes estão no espaço perfeito para levar a criatividade aos desafios.
Somos nós, adultos, que ficamos presos ao que devemos ou não fazer e que nos desconectam da nossa imaginação. Você lembra de uma época em que você usou sua imaginação para imaginar algo além dos seus sonhos mais loucos? Quantos anos você tinha? Como seria se, pouco antes de tentar uma bala de canhão metafórica em uma piscina, você se perguntasse: o que eu faria de diferente se não tivesse limites e pudesse usar minha imaginação para criar o que mais desejo? Vamos aprender com as pessoas corajosas, criativas e ousadas em nossas vidas, como abrir nossos olhos para o que é possível quando nos permitimos deixar ir e sonhar. Onde sua imaginação quer levá-lo com o seu divórcio? Que vida você pode imaginar para si mesmo? Escreva e leia todos os dias durante 2 semanas. Você começará a notar algumas mudanças no seu humor, perspectiva e tomada de decisão. Isso foi Caso de Amor. Manual para prevenir e curar de um caso de amor, por Elza Harbor, narrado por Josiane Maria Mai. Copyright 2020, Elza Harbor. Produção Copyright 2020, Elza Harbor.